Muito boa tarde, estudantes de todo o Brasil. Estamos aqui na sexta-feira, mais uma vez, aqui para a nossa live de redação. Já estamos na nossa live 5, né, nossa quinta live de redação, em que nós estamos aqui fornecendo orientações, informações importantes, exemplos, tudo que pode otimizar, né, ou então pretensamente otimizar essa questão do desenvolvimento da sua redação. Então, nós estamos aqui trabalhando quinzenalmente a competência 2, a competência 3 e a competência 5, como vocês já foram informados, né? Para que a gente consiga aí obter o máximo de nota possível. Relembrando aqui a todos e a todas que nós estamos lá com o nosso portal, né? A todo vapor, nós já temos outras propostas lá de redação, então entrem, verifiquem a proposta, façam a leitura, façam a paráfrase, tudo que a gente já conversou aqui no âmbito dessas competências, sobretudo 2 e 3, tentem praticar a partir do que está lá, né? E enviar o seu texto e aguardar a correção para que vocês vão tendo aí mais ou menos uma ideia de como é que está o desempenho de vocês, ok? Sejam bem-vindos mais uma vez. Hoje a live, eu digo que é uma live muito especial, porque nós vamos falar de um assunto muito temido pelos candidatos. Muito aguardado, muito temido, e ao mesmo tempo muito coberto de mitos, muito coberto de ideias equivocadas, né, pensamentos nervosos, uma série de coisas que meio que abalam aí as estruturas, que é referente ao repertório sociocultural. Esse que está aí no âmbito da competência 2, o repertório sociocultural, que todos vocês sabem que é um conhecimento que deve ser convocado de forma muito específica para que o seu projeto de texto fique estratégico, enfim, né? E hoje nós vamos falar exatamente sobre pertinência, legitimação e produtividade do repertório sociocultural, certo? A gente vai apresentar aqui essas 3 características que são necessárias, indispensáveis para que seja caracterizado o bom uso desse seu repertório sociocultural, tá? Vou começar aqui dando boa tarde para os alunos, né? Os estudantes, os candidatos, ou como vocês queiram ser chamados, tá? Que estão aqui ao vivo conosco. Boa tarde, Eduardo, Paulo, Oakley, né? Fiquem atentos, façam perguntas. Eu vou promover hoje uma coisa um pouco diferente, que é um momentozinho de atividade ou de interação assim no finalzinho da nossa live, certo? Então vocês precisam prestar atenção neste momento, porque no finalzinho a gente vai fazer uma pequena atividade em que vocês deverão responder aí, o pessoal do chat tem que responder a contento para a gente desmistificar essa questão do repertório, certo? Então, vamos que vamos. Vamos relembrar que o descritor da competência 2, né, que a gente tem trabalhado, e aí o descritor da competência 2 diz: compreender a proposta de redação e aplicar conceitos de várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo, argumentativo e em prosa. Eu já falei em outras ocasiões que essa competência é a que demanda mais conhecimento, por assim dizer, porque ela tem 3 questões. Né? A abordagem do tema, que nós já falamos aqui, como é que faz para abordar o tema de forma completa e não tangenciar, o repertório, que é o que nós vamos tratar hoje, e a estrutura textual, dissertativa, argumentativa, que todos e todas sabem como é, mais ou menos, que tem que ser dividido esse texto, como é que tem que ser caracterizada a estrutura do texto argumentativo. Né? Então, hoje nós vamos concentrar a nossa abordagem, os nossos exemplos e tudo que a gente falar aqui de orientação sobre o repertório sociocultural, ok? Juliana, boa tarde, seja bem-vinda. Fiquem atentos e atentas, porque, modéstia à parte, gente, essa live eu fiz para que, o modo como eu organizei, foi para que, de fato, vocês tirassem todas as dúvidas referentes à questão do repertório. Porque mesmo quem pratica bastante, mesmo quem tira notas muito boas, ainda tem alguma relação com o repertório que não é uma relação tão assim de informações verdadeiras, de informações pertinentes. E aí isso aqui é para ajudar mesmo e a gente tentar falar sobre repertório da maneira mais adequada possível, e vocês podem confiar, porque as informações aqui são quentinhas, tá certo? Bom, vamos lá. A gente vai começar só, assim, definindo, né, assim, de forma geral, o que é o repertório sociocultural, porque muitas pessoas confundem repertório sociocultural apenas com um certo tipo de conhecimento e não é bem isso, certo? Então,
O repertório sociocultural é o conjunto de conhecimentos, referências e vivências que o estudante acumula e que pode ser mobilizado para sustentar a argumentação em um texto dissertativo argumentativo. Ele pode ser composto por fatos históricos, dados estatísticos, obras culturais, acontecimentos atuais, vivências sociais, entre outras referências. E aí eu já quero chamar a atenção para esse finalzinho, entre outras referências. Porque esta lista, gente, não é exaustiva. O que significa dizer que a lista não é exaustiva? Não é apenas o que eu estou apresentando aqui que se configura como repertório. Muita coisa pode ser repertório. Na verdade, a gente pretende alargar essa questão aqui da percepção, das possibilidades, das perspectivas de repertório. Eu já falei aqui em outras ocasiões a respeito de leitura social, de vivência social. Então, assim, a leitura que se faz de qualquer acontecimento social, que esteja aí rolando na aldeia global, é repertório também. A maneira como você acessa esse repertório, reflete sobre o repertório e mobiliza é que vai, obviamente, caracterizar a qualidade do uso desse repertório. Então, de fato, não é só aquilo que comumente se pensa, E aí, o que acontece sempre com o repertório? É a primeira coisa que o aluno quer pensar, Eu já falei em outras ocasiões que o repertório é super valorizado. De fato, ele tem grande importância? Tem. Isso aí é fato consumado, Isso foi muito, assim, inaugurado pelo Exame Nacional do Ensino Médio, Antes, quando a gente falava em produção de texto, no contexto de avaliação, seja de Enem, vestibular ou concurso, não se mencionava essa questão de repertório, e meio que o Enem, inaugurou aí essa questão do repertório sociocultural, que é muito pertinente. É muito pertinente por quê? Porque faz parte exatamente, pessoal, da filosofia do exame. Eu quero que vocês entendam isso, a questão da matriz de referência do Enem, que é para todas as áreas, e essa matriz de referência engloba todas as áreas do conhecimento, Ela é uma espécie de guia oficial do exame e é um documento que define competências e habilidades as quais o aluno tem que demonstrar ao final do seu ensino básico. Então, para isso, o repertório sociocultural entra como se fosse, assim, a aferição desses conhecimentos, dessas competências e habilidades que você passou o tempo todinho dentro da escola e fora dela, adquirindo, Eu sempre gosto de frisar essa questão de fora da escola também, porque o conhecimento não é só o escolar, E muito do que o aluno escreve, é óbvio que não faz parte, não engloba apenas o conhecimento escolar, são conhecimentos outros que ele vai aí demonstrando a partir da caminhada. Agora é preciso, de fato, ter uma atenção especial a essa questão da mobilização do conhecimento para o texto, certo? Boa tarde aí às pessoas que estão chegando. Rosinalda, seja bem-vinda, você está sempre aqui nos acompanhando, O Eberton, o Eduardo, muito bem, tá? Então, vamos para frente, certo? O que define o repertório, então, é isso. Em que o repertório pode ser baseado, E aí a gente vai aqui falar sobre as possibilidades, como é que acontece, como é que você pode, numa situação em que não lembra de nenhum repertório, que outras possibilidades você pode convocar, certo? E aí a gente vai falar um pouquinho aqui que o repertório pode ser baseado, primeiro, no senso comum, certo? Quem tiver aí no chat, por favor, coloque o que entende por senso comum, certo? O que você entende por senso comum, O senso comum é caracterizado pelo conjunto de ideias, opiniões, crenças que são compartilhadas por uma sociedade, Com base em quê? Em experiências do cotidiano, Por que se fala senso comum? Porque é comum, certo? É geral, normalmente, por uma boa parte das pessoas. Mas isso não necessariamente existe uma análise crítica, uma comprovação científica, O que as pessoas pensam e comentam no âmbito social, dialogal ou mesmo nas redes sociais. E hoje o senso comum é muito propagado nas redes sociais, Os pensamentos de senso comum. Então, por exemplo, uma ideia do senso comum é que as pessoas são violentas porque são más, Essa relação entre violência e maldade, eu até posso dizer que existe sim uma pertinência, Porque uma pessoa pacífica não vai
lançar mão de comportamentos violentos, mas a gente não pode trazer isso de forma categórica, taxativa, como causa e consequência de problemas sociais, porque existem muitas questões aí relacionadas à questão da violência, sobretudo na questão da segurança pública, que não está relacionada apenas a esse pensamento maniqueísta. O que é o maniqueísmo? É você achar que existe o bem de um lado e o mal do outro, e que essas coisas não têm gradações, né? Quem é bom e quem é mal não deixa de ser mal, né? Então, esse pensamento maniqueísta está na base do senso comum, porque ele não tem uma validação, uma comprovação, existem muitas questões aí relacionadas e que a gente precisa estudar, que a gente precisa pensar, né? Então, esse é um dos pensamentos do senso comum. Um outro pensamento do senso comum, né? Que inclusive me incomoda bastante, viu, o pessoal que está aqui no chat. Os jovens não gostam de ler, né? É um pensamento meio que até um pouco comprovado, porque a gente teve uma pesquisa, retratos de leituras recentemente, e essa pesquisa revelou que, de fato, o Brasil perdeu muitos leitores, né? Cerca de 10 milhões de leitores nós perdemos, e aí tem-se esse pensamento de que o jovem, em geral, não gosta de ler. Eu não posso cair no senso comum simplesmente e ser muito categórico nas minhas afirmações, certo? O Pílulas do Felca diz que é do mal, né? Pois seja do bem, viu? Mas você pode trazer aqui o Pílulas do Felca, olha aí. Esse yin yang, né? O bem não existe sem o mal e o mal não existe sem o bem, né? E aí, essa questão da leitura, a gente não pode também afirmar categoricamente que o jovem não gosta de ler. Existe muita gente lendo, né? Inclusive lançando mão de estratégias aí relacionadas a redes sociais, TikTok, que traz ali as sugestões de leitura. Então, quando eu digo os jovens não gostam de ler, se eu estou me valendo desse conhecimento do senso comum, então eu tenho que, de fato, justificar. E para justificar isso, é bem difícil, porque é uma informação muito categórica, muito taxativa, como eu disse, né? Então, assim, professor, o senso comum, então, não pode aparecer na redação? Pode. O senso comum também é repertório, certo? Também configura esse repertório. Mas ele não deve, prestem atenção, ele não deve ser a base primeira ou principal da sua argumentação. Porque se a sua redação toda estiver trabalhando apenas com ideias do senso comum, é muito frágil, porque você não consegue comprovar de maneira nenhuma. Até para você pegar outro repertório para justificar fica difícil, né? Então, o estudante pode partir, sim, de uma ideia do senso comum, mas precisa aprofundar essa ideia, ok? Então, é uma possibilidade aí de repertório. Uma outra possibilidade do repertório, gente, é a questão do repertório que está lá nos textos motivadores, que inclusive nós já falamos aqui em lives anteriores. Eu quero até fazer aqui um apelo a vocês para que, tem alguma ideia que a professora está falando que eu não peguei, é porque isso já foi mencionado em lives anteriores. Então, pode ser que agora não fique muito aí no radar de interesse de vocês, mas o segundo semestre, né, que é o semestre da vida de vocês, pode ser que vocês precisem voltar, e aí vocês voltem à live e confiram, certo? Confiram essas informações, porque pode fazer muita diferença aí no seu texto, tá? O texto motivador, ele tem várias possibilidades de repertório, que inclusive você também pode utilizar, mas como eu disse anteriormente, essas referências devem ser ampliadas, ok? Pode ser utilizado, de preferência, né, com moderação, porque se ficar também muito no texto motivador, vai ficar mediana a sua argumentação, mas sim, essas referências podem ser utilizadas, preferencialmente transformadas, né, quando se fala, por exemplo, de dados estatísticos, ou de alguma pesquisa que seja trazida a partir de números, aí você faz uma transformaçãozinha, coloca de maneira diferente, mesmo que a informação seja a mesma informação do texto motivador. Isso para quê? Para não caracterizar cópia, né? As cópias, como eu já disse, elas são penalizadas, ok? E, por fim, que é o repertório mais valorizado, que inclusive é obrigatório, que você convoque em pelo menos um momento do texto o repertório baseado nas diversas áreas do conhecimento. Ok? Nas diversas áreas do conhecimento, é óbvio que vai se relacionar tudo o que você estudou em âmbito escolar,
e também ao que você acessou fora desse âmbito escolar, e aqui nós vamos já mostrar quais são os repertórios baseados nessas áreas, certo? Então, 3 possibilidades. Quando se fala em repertório, a gente só pensa no repertório, no filme, no livro, na série, na alusão histórica, mas, na verdade, o repertório é tudo isso que está aqui, ok? Bom, para que se obtenha a nota máxima na avaliação do repertório, é preciso que ele seja legitimado pelas áreas do conhecimento, pertinente ao recorte temático e produtivo para o desenvolvimento da argumentação. É exatamente, gente, o que está centrado a nossa live de hoje é com relação a essas 3 características. O que é a legitimação, o que caracteriza a pertinência e o que caracteriza o uso produtivo. Né? Existem aqui muitas ideias, como eu falei no início, equivocadas e mitos relacionados a essa questão que hoje a gente vai trazer aqui para derrubar, né? Para desmistificar e aí vocês ficarem entendendo como o repertório, na verdade, não é esse bicho de 7 cabeças que as pessoas às vezes o pintam, ok? Uma coisa importantíssima que talvez poucos saibam e que eu trouxe aqui como, né, como bastante importante para a gente lembrar é que as informações que são retiradas do texto motivador, mas que você traz uma fonte diferente, ok? Não são consideradas legitimadas, certo? Vamos dar um exemplo para ficar mais claro, né? Digamos que no texto motivador tenha uma informação a respeito do Índice de Desenvolvimento Humano do Brasil, do IDH, né, que é tabulado, obviamente, por órgãos aí que fazem essa pesquisa. Né? Se essa informação que você coloca, né, que o Índice de Desenvolvimento Humano no Brasil é mais ou menos 4, 5, né? Se você coloca essa mesma informação, tá? Mas apresenta uma fonte diferente, digamos que o cálculo do IDH seja feito por um órgão do IBGE, e você traga a mesma informação, mas com a fonte diferente, dizendo que, por exemplo, o Ministério do Desenvolvimento Social é que fez essa pesquisa e apresentou este dado, né? É a mesma informação, mas você muda a fonte. Não vai ser considerado, certo? Mentes brilhantes, boa tarde. Ok? A mesma informação com fonte diferente. Por que não é considerado legitimado? Porque fica na cara, fica muito óbvio, muito evidente que você apenas copiou e mudou para tentar ganhar uma referência de repertório. Ok? Se você pega informação diferente do texto motivador, mas com a mesma fonte, aí sim vai ser considerado um repertório legitimado. Ok? Como assim, professora? Existe lá, por exemplo, muitos textos motivadores, né, muitas propostas de redação trazem informações, pesquisas, dados estatísticos realizados por pesquisas do IBGE, né, que inclusive se vocês forem colocar IBGE, não precisa colocar Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Não é necessário colocar o IBGE por extenso, não. Você perde um monte de linha, um monte assim, de espaço, né? Na verdade, você ocupa quase uma linha para colocar isso e não precisa. Por quê? Porque o IBGE já é uma sigla amplamente conhecida, tá? Então, não precisa. IBGE, OMS, ONU, não precisa você colocar por extenso, certo? E aí, se você coloca informação diferente, mas você utiliza a mesma fonte, que está lá no texto motivador. Então, digamos que tem lá uma informação a respeito da taxa de desemprego do Brasil que foi ali pesquisado pelo IBGE. E tá lá, IBGE no texto motivador. Tá, mas eu não quero utilizar essa informação, eu pretendo utilizar outra informação de que eu tenho conhecimento, né? Porque eu li, porque, enfim, o professor comentou na aula, na live. Então, eu tenho outra informação que vai contribuir para o meu projeto de texto. Porém, a informação é do IBGE, mas o IBGE já está lá. E aí? Aí você pode colocar sem problemas, porque essa informação, esse repertório vai ser, sim, considerado legitimado. Ou seja, você vai ganhar a avaliação máxima com relação à avaliação do repertório, porque você trouxe ali um conhecimento diferente do que está. Certo? Então, essa é uma forma mais ou menos que foi encontrada para proteger um pouco
a idoneidade, né, do exame, para que o aluno, eu vou pegar aqui, vou colocar no texto e ser caracterizado legitimado. Então, ninguém ia se preocupar em pensar em repertórios outros, e apenas copiar, ou do texto motivador, ou do caderno de provas, que é uma outra coisa também que é muito comum acontecer, né? E aí, não é possível você fazer esse movimento. Ok, gente? Eu espero que tenha ficado aqui bem clara essa informação, porque é muito importante para que vocês consigam, pelo menos, pensar que eu tenho mais possibilidades de convocar esse repertório a partir do que está dito aqui, ok? Bom, nessa parte aqui, gente, eu estou mostrando para vocês através dessa imagem, né? Porque se a gente fosse esmiuçar todos os repertórios considerados legitimados, na verdade nem seria possível. Né? Não seria possível a gente trazer aqui todo tipo de repertório legitimado. Mas a gente mostra aqui essa espécie de esquema, ou mapa mental, como vocês preferirem, só para mostrar o que é considerado repertório legitimado. Ou seja, são os saberes, os conhecimentos consolidados e reconhecidos socialmente. Ok? Saberes consolidados e reconhecidos socialmente. Então, reconhecimento social, reconhecimento histórico, reconhecimento acadêmico, né, determinada informação, obra, autor, enfim, né, que possui essa validade social, tá? Professora, quem é que valida? Normalmente, a sociedade valida quando é amplamente considerado, quando sai nas mídias, quando sai numa pesquisa científica, quando é um dado, quando é um produto clássico cultural, né? Então, eu quero que vocês me coloquem aí no chat, gente, um exemplo, né, a partir desse meu mapinha aqui, um exemplo de repertório sociocultural legitimado, certo? Enquanto eu vou explicando aqui, eu quero que vocês pensem em qualquer repertório, não precisa relacionar exatamente a um tema, mas que vocês me digam aqui um repertório ou que você já utilizou, ou que você considera bacana, né, e que tenha essa característica, um saber que é consolidado e reconhecido socialmente, certo? Estou aguardando, viu, Ricardo, Eduardo e os outros aí, o Pílulas, a Rosinalda lá de Calcaia. Coloquem aí, gente, um exemplo de repertório sociocultural legitimado, tá? Pronto, o Eduardo já colocou aqui a indústria cultural. Adoro, Eduardo, a indústria cultural da Escola de Frankfurt, né, do Adorno, do Horkheimer, que nasceu lá na filosofia e que tem muita pertinência com o que a gente vive hoje, a partir de cultura de massa, enfim, muita coisa. Então, assim, gente, conforme vocês estão visualizando aí, nós temos, primeiro, saber consolidado, áreas do conhecimento. Qualquer conhecimento de história, sociologia, filosofia, biologia e lista não exaustiva, né? De novo, todas as áreas do conhecimento escolares, acadêmicas, estão relacionadas aí ao que a gente conhece como áreas do conhecimento, ok? Conhecimentos relacionados à matemática. Meu Deus, o que eu posso falar de matemática? Né? Se você tem algum conhecimento relacionado a um teorema, a alguma coisa relacionada à matemática que tenha pertinência com o tema, você pode utilizar tranquilamente. Não é só a história, a filosofia ou a sociologia que trazem essa possibilidade. Qualquer coisa que você conseguir pensar, que já estudou, que já acessou da área do conhecimento, se tiver pertinência com o tema, vai ser repertório, certo? O Bauman e a modernidade líquida, né? Onde fala que as relações humanas tornaram-se líquidas. Cuidado, que eu vou já falar do repertório de bolso, tá? E aí a gente vai falar a respeito de algumas questões relacionadas a repertório de bolso. Eu estou falando isso porque quando colocou o Zygmunt Bauman aqui, né? É um dos repertórios que era e ainda é bastante utilizado, né, pelos candidatos, mas que, se não articulado adequadamente, ele vira o que a gente chama de repertório de bolso. Vou já comentar, certo? Missão Artemis 2, muito bem. Ok? Então é isso, gente. As ciências humanas, em geral, elas são celeiro de possibilidade de repertório. Inclusive, nós temos até vídeo sobre isso, tá? Que vai sair muito em breve, em que eu explico como é que a história, a geografia, a filosofia, a sociologia fornecem esse material de interpretação da realidade, sobretudo história e geografia, né? Que são ciências que trabalham com fatos, né, que trazem ali toda uma relação espaço-sociedade, conhecimento, que a gente, né, porque como é que a gente vai pensar no futuro? A gente precisa olhar para o passado também, ver o que já foi feito. Então, a história é bem legal e bem utilizada, inclusive, essa questão da alusão histórica, certo? Seriam as áreas do conhecimento. O Oakley colocou, Albert Einstein fala que os seres humanos são seres sociáveis, pronto, muito bem, certo?
Em segundo lugar, pessoal, mídia e dados, ok? Jornais, informações de jornais, revistas, TV, rede social, portais, podcasts, perfis, estudos e pesquisas. Lista também não exaustiva, vocês vão ter muitas possibilidades aqui de convocação de repertório a partir dessa questão da mídia e dos dados. Preferencialmente que sejam a mídia e o dado amplamente conhecido. Certo? Como assim, professor, amplamente conhecido? Eu posso, por exemplo, falar de um acontecimento que foi noticiado por um jornal. Eu moro num bairro X que tem um jornal informal ali que circula no Instagram, né? Um jornal, enfim. E aí saiu nesse jornal do meu bairro. Eu posso? Você até pode, mas que não seja a única referência que você coloque. Por quê? Porque é muito nichado, né? O que é o nichado? É muito dentro daquele cosmo ali da sua comunidade. Se a sua redação cair lá no Rio de Janeiro para ser corrigida, então pode ser que, opa, isso aqui não tem, né, nenhuma relação com o repertório legitimado, porque não se conhece amplamente. Então, utilizem dados, né, de mídia, de jornais que sejam amplamente conhecidos. Ok? E aí nós temos as grandes emissoras de TV, os grandes portais de internet, as grandes revistas. Revista é uma coisa que dificilmente as pessoas acessam, né? Atualmente com muita frequência, mas enfim, tá? Rede social também, né? As redes sociais mais conhecidas e mais utilizadas que são prestigiadas, não é nem prestigiadas, né? Consideradas, certo? Estudos e pesquisas fica um pouco difícil trazer, por quê? Porque você tem que memorizar. Né? É preciso memorizar uma pesquisa que você viu em algum lugar, assistiu, ou leu, ou um professor comentou numa live, então dificilmente vai se memorizar, a não ser que seja uma informação mais ampla. Mas se for uma pesquisa que trabalhe com dados, que trabalhe com números, com porcentagens, dificilmente você vai decorar, né, ou memorizar essas referências. Professora, se eu posso colocar eu escutei, eu li, mas aí eu não sei bem qual foi a porcentagem, ou foi o número, mas eu tenho uma ideia. Eu posso colocar mais ou menos uma expressão que diga que foi em torno de, cerca de, pode, ok? Se você lembrar, se você conseguir lembrar no momento sobre essa questão de estudos e pesquisas, de boa. Novela, pode também. Filme, série, tudo isso pode. Ok? Vão perguntando aí, vão interagindo, gente, porque hoje a gente precisa, de fato, como eu disse, derrubar alguns mitos aqui relacionados a essa ideia do repertório, certo? Produções culturais é o que mais é convocado, certo? Literatura, e aí literatura clássica, literatura contemporânea, né? Música, filmes, séries. Música, eu só queria, assim, trazer para vocês uma orientação para que vocês não utilizem trechos de citações de música muito longos. Né? Se for muito longo, vai comprometer a organização do parágrafo. Então, assim, pegue exatamente aquela citação, aquele trechinho que fala do que você quer articular. Tá? Não vá colocar um refrão inteiro da música ou então fazer uma resenha gigante de música, não, porque senão vai, de fato, trazer essa desorganização para o seu parágrafo, né? A substância, excelente esse filme. Para falar de etarismo, para falar de padrão de beleza, muito bom. Banalidade do Mal também, que é da Hannah Arendt, né? Inclusive, é algo que eu queria, assim, trazer para vocês como uma sugestão. Procurem na questão das produções culturais, gente. Eu sei que é muito difícil a gente ter um grande repertório de produção cultural, principalmente nesse mundo de tantas informações rápidas hoje. Mas procure convocar, na medida do possível, referências que vocês leram, assistiram, fruíram, né? Porque até eu posso colocar um clássico lá da literatura que eu não li, mas eu sei o resumo, a professora falou na live ou na aula, eu achei interessante, mas não é a mesma coisa, não faz o mesmo efeito na leitura daquela obra que você leu, que você entendeu, que você interpretou, né? Então, assim, essa questão da produção cultural, eu gosto muito de ter atenção e pedir que os alunos, de fato, tragam referências que vocês consumiram, certo? Que vocês consumiram. Movimentos culturais, hoje a gente tem muito movimento cultural.
sempre, né, o Brasil, sobretudo depois do modernismo, né, do modernismo da literatura lá e das artes, o Brasil sempre apresenta muitos movimentos variados, inclusive hoje nas periferias, a questão dos movimentos marginais, né, que trazem toda essa riqueza para a convocação aí de produção cultural, sobretudo se for um tema do eixo 1, que traz sobre a questão dos grupos, né, sociais marginalizados e tal, então vocês podem trazer aí como repertório a produção cultural, certo? O Eduardo está dizendo a música Xibom Bom Bom para falar de desigualdade social, né? Eu tenho um pouco de ressalva com essa música, viu, Eduardo? Por quê? Porque para mim, a leitura que se faz daquele refrão da música, né? O rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. É o que eu falei no início. É uma informação muito categórica e muito taxativa e que hoje, 2026, não corresponde exatamente à realidade nacional, né? Há muita desigualdade social ainda? Sem dúvidas, né? Principalmente porque isso é fruto do capitalismo. Então, o capitalismo ele não trabalha com a ideia de igualdade. Para uma pessoa ter milhões, é preciso que a outra não tenha, né? Então, isso é uma lógica muito assim clara no capitalismo. Mas quando a gente traz essa música, Eduardo, por exemplo, a gente tá fazendo uma leitura da realidade que não com outras lentes, com lentes que foram mais do passado e que não condizem totalmente com a realidade. Por quê? Porque a gente sabe que a renda dos mais pobres subiu pouco, mas subiu. Ah, mas os mais ricos também continuam mais ricos. Sim, mas essa desigualdade que era assim discrepante ao extremo, ela tem diminuído gradativamente. Para vocês terem uma ideia, o Brasil saiu do mapa da fome, né, recentemente. Então, assim, trazer essa ideia que o rico fica mais rico e o pobre fica mais pobre, talvez não tenha condizência com a realidade de hoje, certo? Então, assim, é um cuidado de, mas eu só lembrei disso. Vou tentar pensar em outra coisa que seja mais, né, que seja mais modalizada, que a gente não possa trazer essa ideia tão categórica, ok? E, por fim, figuras públicas e personagens, aí são os escritores, os artistas, os historiadores, os meninos, né, que vão fazer live daqui a pouco, os professores, a Alessandra, o Márcio, trazem muito essa discussão, a própria Conceição História, né, dos historiadores e dos estudiosos que fundaram uma série de teorias, fundaram uma série de ideias, né? Este ano, né, faz 100 anos do Milton Santos, que é um geógrafo maravilhoso, que fala sobre muitas questões sociais. Então, também, essas personalidades, né, que já se foram, que já morreram e que ainda são vivas, também podem ser utilizadas, né? Artistas que se destacam em determinados temas, vocês podem trazer de boa, tá certo, gente? Então, fico aí como repertório sociocultural legitimado este mapa, que eu acho bastante pertinente para você, né, ver que são muitas possibilidades e que na hora lá da prova vocês podem pensar, tá? No finalzinho eu vou apresentar uma estratégiazinha para vocês tentarem organizar esse repertório, porque é tanta informação juntamente com outras, né, que aí pode ser que fique meio confuso, ok? Aí, gente, sobre a pertinência. Falamos sobre a legitimação, a área do conhecimento, o que pode ser interessante, o que pode não ser tão interessante. Agora vamos falar sobre a pertinência, ok? E vamos verificar aqui o que tem lá no material do Manual do Candidato. Diz o seguinte: a pertinência ao tema, quando o repertório legitimado estabelece relação direta com pelo menos um dos elementos centrais do tema proposto. Ok? Relação direta, com pelo menos um dos elementos centrais do tema proposto. Essa relação pode ocorrer de duas formas: pela referência explícita apresentada ou pela maneira como esse repertório é trabalhado para sustentar a argumentação ao longo do texto. Ok? Então, quanto maior for a frase temática e maiores forem as palavras-chave do tema, vai haver, obviamente, mais possibilidades de relação direta com pelo menos um dos elementos centrais do tema proposto, ok? Como assim, professora? Vamos pegar o tema lá de 2022, né? Que foi desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Olha quantas palavras-chave tem, né?
a questão da invisibilidade, a questão do trabalho, a questão da mulher e a questão do cuidado, né? Não necessariamente o trabalho de cuidado, mas poderia ser ou trabalho, ou cuidado, ou mulher, ou invisibilidade. Então, qualquer repertório que esteja relacionado a um destes elementos é repertório legitimado e pertinente. Então, quando se fala, por exemplo, em invisibilidade, vem logo à cabeça a referência da nossa fantástica filósofa e professora nacional, viva, negra, super militante, ativista, Djamila Ribeiro, em que se fala, em que ela, né, fala que para que um assunto seja resolvido, minimamente resolvido, é preciso falar sobre ele. Ele tem que sair das hostes da invisibilidade, ok? Opa, invisibilidade de Djamila Ribeiro. Então já é pertinente ao tema, já existe pertinência direta, ok? Mulher, qualquer referência relacionada ao feminino, Carolina Maria de Jesus, Conceição Evaristo, ou mesmo alguma mulher viva, artista, escritora, né, que se revele eminente, tanto no contexto nacional como fora, né, Bell Hooks, enfim, pode também ser convocado. Agora, é óbvio, é preciso ir para a costura do tema, ok? Então, qualquer relação direta com pelo menos um dos elementos centrais, né? O Oakley falou, dava para citar o filme Que Horas Ela Volta, né? Com certeza. Né? O filme Que Horas Ela Volta, inclusive para esse tema, é assim, a luva na mão. Por quê? Porque há uma mulher, há lá uma empregada doméstica, né, que é super estigmatizada, essa empregada doméstica sofre discriminação, ela está sempre ali fazendo o trabalho de cuidado enquanto a patroa, né, toda aquela relação que a gente já conhece. Então, é o tema perfeito, desculpa, é o repertório perfeito para esse tema, ok? E aí a relação, gente, como a gente está dizendo, né, pode ocorrer de duas formas. É a referência explícita ou pela maneira como esse repertório é trabalhado. Preferencialmente que seja pela referência explícita, como eu estou falando agora, né? Algum elemento do tema eu faço ponte exatamente com o repertório. Mas às vezes eu penso assim, ora, existe outro repertório que eu sei que dá para costurar aqui, embora não faça referência explícita, mas eu vou fazer essa costura trabalhando para esse repertório ir ao encontro do tema. Então é possível. É um pouco mais difícil? Considero um pouco mais difícil, né? Mas às vezes o candidato tem tanto conhecimento daquele repertório que ele consegue fazer de forma muito bacana. E o resultado final fica maravilhoso quando se consegue fazer essa questão aí da costura, certo? E aí eu vou apresentar aqui para vocês dois exemplos, tá? Para que vocês entendam essa questão da referência explícita e da forma como esse repertório é trabalhado sem necessariamente haver a referência explícita, ok? Digam aí o que vocês acham dos exemplos. São dois exemplos de redações de nota máxima, né, do ano passado, de 2025, ok? A primeira redação é do Wellington Ribeiro, que é aqui nosso conterrâneo de região, né, de Recife, Pernambuco, e aí a introdução dele ficou da seguinte maneira. Na obra Feliz Aniversário, a escritora Clarice Lispector aborda, dentre outros aspectos, a realidade de exclusão vivenciada por grande parte dos idosos brasileiros, os quais, de acordo com a autora, só são lembrados por seus familiares em datas comemorativas. Ao transpor o viés literário, percebe-se a acentuação dessa problemática, a qual aborda a falta de perspectiva social perante o envelhecimento existente no Brasil contemporâneo. Vejam que aqui essa introdução do Wellington, gente, não é a clássica, né? Ele não traz aqui aqueles dois troncos argumentativos na introdução, mas é uma introdução também muito interessante. A contextualização foi feita de modo perfeito, mas que a tese não está anunciada aí de forma explícita. Quando eu digo a tese, são os argumentos que ele vai desenvolver, né? E aí, ao longo do texto, ele fala sobre questões que não estão aí necessariamente na introdução, certo? Então, percebam que, primeiro, ele trouxe um clássico, né, uma autora clássica da nossa literatura, que foi a Clarice Lispector, que é do modernismo brasileiro, terceira fase, né? Prestem atenção, gente, uma atenção especial nas lives e nas aulas, né, para quem é estudante de ensino médio, de literatura. Tá? Porque a literatura representa muito, todos, né, praticamente, temas sociais.
certo? E aí a literatura, dentro das suas, né, especificidades históricas, toda literatura ela traz o espírito da época. E o espírito da época é exatamente o que se coloca lá como tema, ok? E aí o Wellington trouxe a Clarice Lispector, por quê? Porque exatamente este conto, Feliz Aniversário, que certamente foi lido pelo Wellington, traz a perspectiva de uma senhora idosa, né, que vive né, está ali vivenciando uma situação de aniversário, o aniversário é dela de 90 anos, se não me engano, ou 80, não estou bem lembrada, mas é 80 ou 90 anos, e aqui os filhos se reúnem ali, mas aquela reunião de família não está de fato querendo comemorar de fato, né, e viver, estar perto da mãe, mas é só ali para cumprir tabela, como seja assim, né? É por isso que ele diz que aborda, entre outros aspectos, né? Porque tem muitos aspectos nesse conto. A questão da exclusão, porque ali está a senhora, mas ela está em segundo plano, né? Ela está ali sozinha, e os filhos ficam conversando sobre assuntos outros, né? Ninguém quer saber como é que ela está. E aí ele fala dessa questão da exclusão. Então, veja, é uma referência explícita. Por quê? Porque no conto, a personagem principal é uma idosa, que está vivenciando ali essa questão de esquecimento, né? Só é lembrado na data comemorativa e mesmo assim é um aniversário assim bem cheio de conflitos e leiam o conto é primoroso, né? Clarice Lispector, ela sabe muito bem transmitir essa relação, gente, de principalmente relacionada ao feminino, à família, aos laços familiares, tá? Quem gostar, quem curtir mesmo essa discussão, vão para os contos da Clarice, porque ela dá um show, ok? Então, referência explícita, beleza? O outro exemplo, vocês estão vendo aí, ele é maior. Ah, professora, então é porque não é uma referência explícita, dá mais trabalho? Não necessariamente, né? Mas é possível a gente entender que quando você traz uma referência que não é tão explícita, costurar fica um pouquinho, né, mais difícil, ou menos fácil. Vamos dizer menos fácil, que é para não criar aí medo em vocês, tá? E aí o candidato Carlos Eduardo Santos, que é um cearense que tirou 1000 no ano passado, né? Vamos lá, alguém vai tirar 1000 aqui no Super Enem, né? Pelo menos pra gente. E pior que a gente não tem nem como fazer propaganda, que a gente não conhece vocês, mas enfim. E aí ele diz o mesmo tema, perdão, e uma introdução que diz: o sociólogo e professor Boaventura de Souza Santos afirma que a sociedade vive uma sociologia das ausências. Aí ele coloca entre aspas, né? Uma vez que os saberes e o modo de vida de determinados grupos tendem a ser invisibilizados por não se encaixarem na lógica da racionalidade ocidental. Veja que ele já fez uma resenha do repertório um pouquinho grande, né? Então, professora, tá tão grande a introdução, a letra dele é muito pequena, certo? Para caber dentro da questão ali da estrutura da introdução, até umas 8, estourando 9 linhas, tem que ser uma letrinha pequena, certo? E aí ele arremata. Nesse sentido, ao analisar o ODIER no contexto brasileiro, é perceptível que a população idosa é marcada pela sociologia defendida pelo professor. Tá? Veja que essa referência que ele faz, essa costura, gente, você tem que falar em seguida, na contextualização temática, tem que haver uma menção ao repertório que foi convocado. Você não pode só colocar o repertório e sair correndo, não. Né? Eu digo assim, apertar a campanha e sair correndo. Porque senão o seu repertório não vai ficar com uso produtivo, que é o que a gente vai falar daqui a pouco, certo? Já que o envelhecimento desses indivíduos testemunha um descaso social de desassistência e preconceito, marcado por perspectivas que dificultam a qualidade de vida e a inclusão social. Ok? Então veja aqui, sociologia das ausências não está fazendo referência explícita aos idosos. A sociologia das ausências, que inclusive, né, peguem aí, vocês que são craques de repertório, peguem mais uma dica desse repertório aqui, do Boaventura Souza Santos, que é sociólogo, né, que é uma quantidade de possibilidades para temas diversos o uso desse repertório, ok? Logicamente, é preciso costurar direito, tá? Por quê, professora? Porque muitas realidades são produzidas como ausentes, né? Ou seja, uma sociedade dominante que faz parecer que determinados saberes, determinadas culturas, determinados modos de vida não existem, não importam, não têm legitimidade. Aí pensem aí o que a gente pode trazer.
cultura indígena, cultura africana, conhecimento popular, a marginalização dos pobres, dos periféricos, a população em situação de rua, dos dependentes químicos, das pessoas com deficiência, né, que é um tema muito bacana, que eu acho que o MEC já deveria ter pensado num tema a respeito, né? A própria questão do eurocentrismo em oposição ao afrocentrismo, que é algo muito assim da nossa atualidade, nessa discussão de que só a Europa aparece, a África é apagada. Então, esses apagamentos, todos aí estão no âmbito da discussão da sociologia das ausências. Então, peguem aí a fita, né, para falar assim, bem na linguagem jovem, e peguem essa referência aí da sociologia das ausências, tá? Então, veja, não é referente exatamente a esse tema, a esse idoso, né, aos idosos ou a envelhecimento, mas o candidato faz a costura. Ele trabalha de maneira a sustentar a referência do tema com o repertório, ok? Coloquem o coração se vocês tiverem entendido, tá? Professora, qual é o melhor? Gente, eu acho que o melhor, assim, o menos difícil é você trazer mesmo o repertório com referência explícita, um dos elementos do tema, tá? Quando não, aí tragam aí outros que possam abarcar essa questão. E outra, estudar, né? Para falar com propriedade é preciso ter o conhecimento. Eu estou falando aqui da dica do repertório, mas não é só para anotar e pronto, não, tá? Anotar e ler um pouco a respeito, né? Por exemplo, gente, obrigada, Eduardo. O Milton Santos, que é um geógrafo, professor, que inclusive, né, ele já faleceu, tem um texto chamado Cidadanias Mutiladas. Gente, é um texto maravilhoso. Ele deve ter umas 10 páginas, 12 páginas, né? Então, em vez de ficar só citando Cidadanias Mutiladas e não ler, vá ao texto original, né? O próprio Byung-Chul Han, que tantos candidatos gostam de referenciar, os livros deles são curtos, né? Não são tão fáceis de entender, confesso, eu acho que para um aluno no ensino básico não é tão fácil de entender, mas dá para a gente acessar o texto na íntegra. A propriedade de fala é muito maior, muito melhor, a possibilidade de costurar é muito maior quando você traz o conhecimento, ok? A leitura na íntegra da referência, certo, gente? Então, essa é a pertinência ao tema, tá? Novidade, agora novidade assim, ano passado, né, eu acho que eu já falei, no ano passado a cartilha do participante trouxe aqui a questão do repertório de bolsa, por isso que eu estou dizendo que é novidade, porque só entrou no documento oficial em 2025, então significa dizer que em 2026, viu, prestem atenção, todos que estão aí, em 2026, isso vai entrar de forma mais, assim, acurada no olhar dos avaliadores, que é o uso do repertório de bolso. O que é o repertório de bolso? De acordo com a cartilha do participante, são referências prontas, memorizadas e frequentemente utilizadas pelos participantes de forma genérica e pouco aprofundada, sem uma conexão genuína com o tema proposto. É como se fosse um repertório guardado no bolso para ser usado com qualquer tema, mesmo que não seja totalmente adequado ou pertinente. O Eduardo está dizendo que está com medo da penalidade dupla. Falo já dessa penalidade dupla e dos mitos que cercam essa ideia, viu, Eduardo? Gente, sempre aconteceu, né, sobretudo no Enem, nesse exame de grande escala nacional, sempre aconteceram formas de fazer essa redação de uma maneira mais fácil. E aí ficou popularizado, vocês devem saber, já devem ter tido até contato com aqueles, né, às vezes professor, às vezes não era nem aluno, desculpa, não é nem professor, é aluno, que colocava aquelas redações prontas, né, na íntegra, toda a redação pronta, apenas com as lacunas para colocar o tema dentro das caixinhas, né, das lacunas. E aí era uma coisa assim bem genérica mesmo, e que se popularizou muito, até hoje ainda existe. Só que até 2023 isso não era penalizado. Por quê? Porque era um texto dissertativo, trazia uma tese, trazia argumentos, trazia desenvolvimento, trazia o que, né, o que se esperava ali na matriz de avaliação, mas não trazia o aprofundamento. Dava para ver que aquilo ali era algo totalmente memorizado e decorado, né? E isso não era penalizado. 2024 já foi penalizado essa questão da redação genérica. 2025 também, é tanto que muita gente se surpreendeu com as notas de 2025, porque
isso entrou de forma mais forte. E certamente 2026 vai entrar da mesma maneira, se não vier, eu não vou nem falar a palavra, né? Mas não tem outra palavra aqui na minha cabeça, viu? É pior, né? A questão é pior na questão de quem usa a redação memorizada, o esqueleto do sucesso não vai se dar bem, de fato. Né? E isso não está relacionado apenas a repertório, está relacionado também a desenvolvimento, a argumentos genéricos, a você falar, por exemplo, de negligência governamental a respeito de uma coisa que não está no âmbito ali do governo, né? Ah, professora, mas tudo está. Depende. Né? Porque, por exemplo, se a gente falar um pouco sobre. Vamos falar sobre a importância da leitura. Existe a questão do preço dos livros, existe a questão, muitas questões que podem ser resolvidas ali no âmbito governamental, mas muito é cultural. E cultural, né? É possível sim que haja políticas públicas para tentar minimizar, mas resolver é uma questão, é mais difícil. Né? Então, essas questões mais miudinhas de desenvolvimento, é preciso que vocês pensem à luz dos conhecimentos que vocês tiverem, não cópia. E aí o repertório de bolsa entrou aí para barrar essa galera que fazia o uso do repertório, certo? Eu vou apresentar aqui exemplo de uso do repertório de bolsa, certo? Para vocês verem como realmente fica um negócio esquisito. Vamos lá. Tema é o mesmo, perspectivas acerca do envelhecimento da sociedade brasileira. E aí o candidato, isso aqui foi coisa, né, que a gente fez, na verdade, né? No livro Utopia, de Thomas More, é apresentada uma sociedade ideal organizada de forma justa e equilibrada. Entretanto, relação de oposição. No Brasil contemporâneo, o envelhecimento da população tem se intensificado e revela um desequilíbrio social relacionado à garantia de direitos e à valorização dos idosos. Tema contextualizado, tudo bem. Nesse cenário, torna-se necessário ampliar a atenção do poder público e da sociedade para assegurar dignidade e qualidade de vida a esse grupo. Né? Vejam que esse exemplo foi forjado, gente, de modo a não colocar, não ter nenhum problema de competência 1, nenhum problema de competência 4, nenhum problema de quais são as partes da introdução, né? Porque a gente já falou, introdução, normalmente se começa com o repertório, depois se contextualiza o tema, depois se coloca a tese. Ele está todo aparentemente estratégico, mas não é estratégico. Por quê? Gente, porque o Thomas More, nesse tema, então nessa redação, ok, não está colocado de forma estratégica. Ou seja, não se faz o link, a articulação, a ligação. Eu posso falar aqui várias palavras relacionadas à questão do uso do repertório de bolso. Esse repertório, que eu achei até assim gracioso, a expressão repertório de bolso, né? Porque, de fato, ele tinha aqui no bolso, que no caso o bolso é imaginário, é a cabeça dele, o Thomas More colocou, mas não fez articulação, certo? Se ele está dizendo uma sociedade ideal organizada de forma justa e equilibrada, não tem nenhuma relação com a questão do envelhecimento. Aqui não tem. Ah, mas ele tentou costurar. Não costurou. Porque ele diz que no Brasil o envelhecimento tem se intensificado. E isso é um desequilíbrio. O que tem a ver? Ah, professora, mas é porque ele fala equilibrada no repertório e desequilíbrio. Ok, mas o simples uso de uma palavra que compartilha do mesmo radical, da mesma raiz, né, não vai validar aqui a pertinência, não. Então, isso aqui é um exemplo de repertório de bolso, ok? É um repertório que claramente, observem vocês neste exemplo, claramente ele não é costurado a contento, ok? E eu gosto de trazer esses exemplos bem organizados, que é para ver se, né? Ai, não, mas está organizado, está correto. Não, não está, certo? Porque não foi, de fato, pensado a partir dessa costura e dessa articulação. Certo, gente? Espero que tenha ficado aqui. Existem milhões, né, de possibilidades outras de repertório de bolso, mas essa é um exemplo que eu trouxe assim mais clássico, né? Porque esse Thomas More já apareceu em muito texto e ainda continua aparecendo, ok? Vamos lá. Uso produtivo versus uso não produtivo. Gente, eu acho que isso aqui talvez seja a parte um pouquinho mais difícil de fazer, né? Que é essa questão do uso produtivo, que é essa articulação de que eu falei, mas que de fato precisa de uma atenção maior. Por quê, professora? Porque é uma questão de interpretação, certo? E aí a interpretação vem, obviamente, do que a gente já falou acerca da importância da leitura, certo? Então, às vezes,
beleza, é envelhecimento, eu tenho um repertório aqui, eu tenho um filme que fala sobre pessoas, a substância, por exemplo, que falaram aqui no chat agora há pouco, né? Mas é preciso fazer o uso produtivo desse repertório, porque ele está relacionado ao tema, mas se não for costurado direito, né, fica complicado. E aí vamos lá a questão da definição. Exatamente, usou. O Up Altas Aventuras também, né? No ano passado saiu bastante. O repertório é considerado produtivo quando estabelece uma relação clara com a discussão desenvolvida, contribuindo para o fortalecimento da argumentação. Por outro lado, né, relaçãozinha de oposição. Quando o participante apresenta repertório legitimado e pertinente ao tema, mas não explicita sua relação com a discussão feita, o uso é considerado não produtivo. Vejam, ele satisfez 2 das 3 categorias, né? Ele quem? Essa possibilidade aqui que se está falando na definição. O participante apresentou repertório legitimado, saber reconhecido socialmente, validado, pertinente ao tema, ou seja, que tem relação com uma das palavras centrais do tema, mas não explicitou a sua relação com a discussão feita. Ou seja, o uso não foi produtivo. Professora, se eu satisfizer 2 das 3, será que eu não ganho uma nota melhor? É a mesma coisa que nem apresentar repertório, quase, né? Porque você não chega, certo? É você correr e não chegar ao alvo. Então, prestem atenção que as 3 características, as 3 condições, os 3 critérios têm de ser apresentados conjuntamente. Legitimidade, pertinência e uso produtivo. O uso produtivo, de novo, é um pouco mais, né? Não é difícil, não. É um pouco mais trabalhoso, porque essa questão da interpretação entra em jogo, certo? Vamos apresentar aqui 2 exemplos. Um de uso não produtivo e o outro de uso produtivo, certo? Para vocês entenderem, chega a ser engraçado todo mundo usando. Pois é, Mendes. Por isso que é bom você ter muitas possibilidades de repertório, não para você ser o diferentão, porque isso não entra no radar da avaliação, ok? Mas para entender que você não é todo mundo, né? Eu acho que isso aqui é muito importante, você fazer uma redação autoral, né? Vamos lá. O reality show Casamento às Cegas ganhou recentemente uma versão adaptada para pessoas com mais de 65 anos. Iniciativa voltada à inclusão desse grupo em experiências afetivas. Tem pertinência ao tema? Só tem, né? Tá falando de reality show para pessoas 65 mais. Entretanto, no Brasil, o envelhecimento populacional tem se intensificado nas últimas décadas com baixa atenção do poder público para a garantia de direitos e qualidade de vida dos idosos. Nesse cenário, é importante reconhecer que essa parcela da população merece dignidade, respeito e melhores condições de assistência social e de saúde, ok? Está organizado, os movimentos da introdução estão feitos de acordo com o que se espera da parte introdução, repertório, o que é o repertório, contextualização temática, ponte coesiva, teses muito bem delineadas, competência 1 bonitinha, competência 4 também, tá? E aí, gente, o que acontece? Não chegou, né? De novo eu vou dizer, correu, mas não chegou ao alvo, não chegou ali à linha de chegada mesmo final da corrida. Por quê? Porque se falou da iniciativa do reality show, que é algo mais diferente, só que a ideia dessa iniciativa de valorização não chegou à contextualização do repertório, certo? Na verdade, fez-se a relação de oposição de forma muito pertinente, mas não se costurou a contento. Ai, professora, mas eu não sei se isso tá, né? Não tá bonitinho, tá bonitinho. Mas não foi feito, de fato, essa costura, essa liga adequada, certo? Por quê? Porque a ideia do repertório é uma ideia de empoderamento da pessoa idosa, ou dos idosos, ou da população sênior, ou como vocês preferirem chamar, certo? Essa ideia de empoderamento, ela não foi para contextualização. Ah, mas tinha que ir, poderia ir de maneira usando a mesma posição. Como, professora? Vamos ver. Observem este outro exemplo, tá? De uso produtivo. Agora,
O reality show Casamento às Cegas ganhou recentemente uma versão adaptada para pessoas com mais de 65 anos, iniciativa que busca ampliar a participação desse grupo em experiências afetivas e sociais. É a mesma coisa do primeiro, tá? Nesse sentido, a produção evidencia que a velhice não deve ser associada à incapacidade de viver novas etapas da vida. Entretanto, apesar de exemplos que apontam para essa valorização, ainda persistem no Brasil visões estereotipadas que limitam o reconhecimento social dos idosos. Assim, torna-se necessário ampliar o debate sobre o envelhecimento da população brasileira e sobre a garantia de dignidade e respeito a esse grupo. Percebam, gente, que os movimentos foram bem parecidos, né? Quando eu digo os movimentos, é a organização e as partes. Mas a ideia, como entrou o repertório ilustrativo, porque o repertório é sempre, ficou bonito, né, Eduardo? É sempre ilustrativo. Fez-se mais um período para dizer assim, ó, a produção evidencia isso. Não se pode associar a velhice apenas à incapacidade de viver. Aí sim é que se costurou a relação de oposição. Entretanto, isso que eu estou dizendo aqui, que a produção evidenciou, não acontece. Por quê? Porque existem exemplos que apontam a valorização, que é o exemplo que eu estou convocando, mas no Brasil a visão ainda é estereotipada, ok? Gente, quanto mais costurado for, inclusive linguisticamente, como assim, professor, linguisticamente? Ó, apesar de exemplos que apontam, certo? Então, percebe-se aqui a habilidade de voltar ao repertório, principalmente quando se fala em introdução, tá? E é uma coisa que eu sempre tenho falado. Se você tiver a possibilidade de já deixar matar essa questão do repertório na introdução, faça, ok? Faça isso, esse trabalho que pode ser um pouquinho, né, mais demorado, faça logo na introdução. Porque depois, em outro momento do texto, que no caso os desenvolvimentos, se você derrapar, você já garantiu na introdução, certo? E essa questão de derrapar, gente, a gente vai ver na live sobre falhas e lacunas, né, que eu também estou preparando assim com muito carinho para mostrar para vocês essa questão das falhas e das lacunas. Não é difícil derrapar. Por quê? Porque a escrita não é, convenhamos, né? A escrita não é algo natural. E aí tem essas questões que, de fato, né, passam. Então, se eu puder, já na introdução, resolver o problema, colocar o repertório, costurar bem direitinho, tá? Eu já faço isso para garantir o meu 200 na competência 2, ok? Professora, mas já garante se eu botar outro bem feio lá embaixo, né? Ou bem desarticulado? Não interessa. Você já provou que sabe fazer. Você derrapou lá na outra, mas aqui você já provou que sabe fazer, certo? E aí vejam que tá bem, né? Bem adequado, bem costurado, uso produtivo, existe legitimação, pertinência e uso produtivo, ok? Coraçãozinho e palmas aí, se alguém entendeu ou quer fazer alguma pergunta, isso aqui, gente, não pode passar batido, certo? Eu vou já dizer porque não pode passar batido, porque vai impactar outras coisas também, tá? Orientações para mobilização do repertório, né? Depois de falar da legitimação, depois de falar da produtividade, depois de falar da pertinência, vamos orientar aqui agora o que vocês têm que fazer, né? Sempre apresente a fonte da informação advinda do repertório e que esta seja preferencialmente de amplo conhecimento. Foi o que eu falei no início, ok? A fonte tem de vir. Ah, mas pesquisas indicam que o Brasil saiu do mapa da fome. Pesquisa de onde? De que órgão? Né? Em que tempo? Ah, mas o tempo é irrelevante. É irrelevante, mas a fonte não é, certo? E de preferência, pessoal, eu sempre também estou dando essa orientação, coloque logo a fonte no início, conforme dados do IBGE, conforme apontam pesquisas da Oxfam, certo? Professor, e se eu não lembrar? Você tem que, pelo menos, saber que é importante você apresentar essa informação, certo? É importante você apresentar essa informação, porque essa informação vai resguardar, ou seja, vai legitimar de fato esse conhecimento, ok? E que seja de amplo conhecimento, é que você não pode utilizar uma coisa, né? Ah, mas é porque eu tenho um professor de sociologia lá no interior do estado do Ceará, vou falar dele, né? O professor Paulo, lá de Assaré. Isso é lógico que não vai ser muito assim, é muito frágil, né? Paulo de Assaré, e se sua redação estiver lá no sul do Brasil, né? Então, de amplo conhecimento, preferencialmente, tá?
Na convocação de dados e pesquisas, desenvolva a ideia sobre os resultados. Ou seja, se você quiser convocar uma pesquisa estatística, um dado, né, que realmente muitos candidatos fazem isso, não é o número ou a pesquisa ou a estatística não tem de estar lá só por estar. É preciso estar para ser desenvolvido. Então, eu quero dizer que hoje 30%, né, é mais ou menos essa estatística, viu, gente? É uma infeliz estatística, tá? Em torno de 30% a 35% dos brasileiros da população brasileira é analfabeta funcional, né? É uma estatística, infelizmente, que a gente ainda amarga. Tá? Ok, legal. De acordo com quem? Quem foi que pesquisou? Qual foi a instituição, o órgão que pesquisou? E eu quero trazer isso para quê? Né? Essa informação de que existe muita gente analfabeta funcional. É para quê? É em função, é a serviço de que informação? Não, é só para constar, para eu colocar repertório. Então, você aborte essa ideia, certo? Porque não precisa. É só se você, de fato, precisar trazer o desenvolvimento de alguma ideia a respeito desse dado, tá? Não usem dados e pesquisas em vão, principalmente porque é difícil memorizar, ok? Na indicação de produtos culturais, livros, séries, filmes, mangás, o que for, não se estenda na resenha e foque no ponto cuja ideia você quer desenvolver. O que acontece muito frequentemente é o candidato é super fã da série, super fã do filme, já assistiu não sei quantas vezes, né? É aficionado por aquela obra literária, e aí faz uma resenha de 5 linhas, né? Se você faz uma resenha muito grande, primeiro, vai ter alguma coisa ali irrelevante, que não tem relevância para a sua ideia. Segundo, você está subvertendo a questão da organização, porque se você usa 5 linhas para fazer a resenha do produto cultural, não vai sobrar linha para você argumentar, se for no desenvolvimento. Não vai sobrar linha para você contextualizar o tema, se for na introdução. Então, menos é mais. A ideia precisa entrar, a ideia relacionada ao produto cultural, mas não é possível você se estender nessa resenha, ok? Porque a gente não quer saber resumo de livro, de filme, de série. A gente quer saber por que você está utilizando aquilo ali e por quê, e qual é a ideia que está atrelada àquela narrativa ali, certo? Use as estruturas garantidoras de articulação, tais como, e aí também, de novo, é uma lista, gente, que a gente dá, eu fico até um pouco com receio dessas estruturas, porque às vezes a gente coloca e o aluno quer copiar a todo custo, às vezes nem dá muito certo, né? Mas, enfim, fora da ficção, para além dos limites ficcionais, para além da arte, semelhantemente se a ideia estiver, né, relacionada, ou no contexto atual, de maneira análoga, tá? Análoga, preste atenção que o acento é no segundo A, ok? Análoga, tá? Ou seja, de maneira análoga é porque você trouxe ali o repertório e o que você vai contextualizar está em consonância com a ideia do repertório, ok? Mas não está em consonância. Então, você vai fazer a relação de oposição. Para além dos limites ficcionais, porém, né? Então, assim, o reality show lá do nosso exemplo traz a questão do empoderamento. Mas existe empoderamento? Não. Eu não quero falar de empoderamento porque eu quero problematizar. Então, para além dos limites ficcionais, que na verdade nem é ficcional, né? Então, fora do reality, né? Então, tem que fazer essas estruturas que garantam a articulação, porque aí é a ponte coesiva. Trabalha na competência 4, ok? E trabalha também na questão de você passar de uma ideia a outra sem ser de modo abrupto, certo? Lembre-se de que a qualidade do texto está na habilidade de organizar as ideias em função de um projeto de texto com argumentos coerentes e bem fundamentados. Logo, prestem atenção, o repertório não pode se sobrepor à discussão, certo? Como eu falei, o repertório é super valorizado por professor, por aluno, por professor de cursinho, por todo mundo. O repertório é como se fosse um texto. E eu sempre costumo dizer, não tenho essa ideia em mente, o repertório não é o texto é a sua tese, o seu argumento, o seu desenvolvimento, como você não deixa nenhuma falha, nenhuma lacuna. O repertório é ilustrativo. O repertório, ele é exemplificativo. Então, assim, não adianta você colocar no pódio aquilo que não merece pódio.
tá? Eu sei que muita gente ama essa questão do repertório, acha que sua redação ficou linda porque trouxe um repertório trazido não sei de onde, né? Mas o repertório não é de fato o nosso aqui, o nosso diamante da temporada, tá? O nosso diamante da temporada é a sua tese e os seus argumentos bem fundamentados. Certo, gente? Preparem-se aí quem estiver no chat. Arthur, temos quantos? Pronto, ó, pessoal que está no chat, todo mundo eu quero ver participar agora da minha atividade, certo? Que é uma atividade bem simples. Mitos e verdades sobre o repertório sociocultural, certo? Como eu falei, nessa live eu pretendo desmistificar algumas questões, e aí eu quero que vocês vão dizendo V para verdadeiro ou F para falso. Ou então, simplesmente coloquem verdadeiro ou falso para cada afirmação que eu vou dizer aqui, certo? Eu procurei, eu não sei se eu me monitorei a contento, né? Mas eu procurei não comentar sobre isso durante a live. Mas se tiver passado batido, vocês vão acertar facilmente, certo? Fiquem atentos aí, pessoal que está fazendo outras coisas, né? Voltem aqui para mim, porque eu quero que vocês vão me ajudando aqui a responder esse nosso quiz, tá? V para verdadeiro, F para falso. Primeira assertiva, vamos lá. Deixa eu ver se já saiu para eles, Arthur. Saiu. Primeira assertiva. Repertórios eruditos, como citações de filósofos e sociólogos clássicos, costumam ser mais valorizados na avaliação do que referências de filmes, séries ou fatos do cotidiano. Vamos lá, pessoal do chat. Isso é verdadeiro ou isso é falso? Vou esperar. Será que tá ligado aqui? Tá, pronto. O Eduardo já respondeu a 1. O Eduardo é super, né? Já colocou a 1 e colocou falso. Quem mais? Falso? Pronto. Blendo, Oakley. Gente, é falso. Certo? Por que é falso? Porque não existe acepção de repertório. Certo? Muito bem. Todo mundo aí se garantindo. Não existe acepção de repertório. Existe, sim, repertório bem articulado e repertório não articulado. Né? Ou então mal articulado, certo? Porque às vezes até o candidato consegue articular, mas fica mal articulado, ok? Filósofo e sociólogo e obra, enfim, né, mais assim da história, não tem essa questão de valor. Ai, professora, é porque eu queria citar um reality show. Eu posso citar o Big Brother? Eu posso citar a Fazenda? Dá certo? Se você consegue costurar, consigo. Pode citar tranquilamente, certo? Pode citar tranquilamente. É melhor do que você trazer um Aristóteles, que às vezes nem é o Aristóteles, né? Ou trazer qualquer outro filósofo, ou ideia, ou teoria, né? Por exemplo, eu acho super difícil fazer uma resenha e uma articulação de uma teoria, né? Na redação, não é para qualquer candidato falar, por exemplo, sobre a teoria neomalthusiana, que fala sobre a questão do crescimento da população em detrimento do desenvolvimento. Gente, isso tem que ter muita habilidade para fazer. Ou a teoria do fato social, do Emile Durkheim, é linda, maravilhosa. Mas na hora, para fazer, não é tão fácil, ok? Então, não existe essa ideia de que repertório erudito costuma valer mais do que referências de filme sério, o fato do cotidiano. Todo mundo acertou, muito bem. Todo mundo tirando 10 e 900 mais no Enem. Segunda assertiva. Utilizar nos 2 parágrafos de desenvolvimento repertórios da mesma natureza, como 2 obras cinematográficas, reduz a nota da redação. Verdadeiro ou falso, galera? Exemplo, você usa um filme na introdução, um filme no D1, né? Ou então, desculpa, aqui nos 2 parágrafos de desenvolvimento, um filme no D1, um filme no D2. Reduz a nota da redação. Vamos lá. Eu tenho uma resposta até agora, quero mais. Olha, aqui eu estou tendo divergência, viu? O Oakley disse verdadeiro, o Blendo disse que é falso. Quem mais? Eu quero mais uma resposta. O Eduardo ainda modalizou. O Eduardo colocou aqui. Eu acho que é falso. Gente, é falso. Certo? É falso. Não reduz a nota da redação, não, tá? Porque eu utilizei aqui no UP, Altas Aventuras, no 2 e a Substância no 3. Não reduz. Mas, né, como nem tudo são flores na nossa vida, eu não recomendo, certo? Porque fica cansativo, certo? Fica como se você só tivesse aquele escopo de conhecimento, tá? Não reduz, mas fica cansativo. Pode ser que essa sua repetição de repertório, somada a um outro problema de natureza variada,
dê aquela indisposição, né, na sua nota, certo? Pronto, beleza, Ocler, presta atenção, viu? Ok? Repertório de mesma natureza não reduz, mas eu não recomendaria, certo? Outra coisa que eu acho que aqui não tem nas minhas assertivas, mas já vou falar aqui. Se tiver, depois eu faço a correção, tá? Que acontece bastante, eu tenho visto, principalmente nos últimos textos, é assim, o candidato começa com o filme, aí fala do mesmo filme de novo no segundo, e lá na conclusão retoma de novo o filme. Fica, parece um hiperfoco, né, gente? Parece que você é hiperfocado. Reduz a nota da redação? Não, mas fica repetitivo, fica cansativo. É melhor você não mencionar mais. Se já está lá na introdução, pertinente, legitimado, bem articulado, então, né? Eu posso até na conclusão voltar, né? Porque tem muita gente que gosta de terminar com o filme que colocou, a citação que colocou, mas não coloque em mais de um momento, não, porque fica repetitivo, ok? Vamos para a terceira. Até agora deu bom. Um repertório pertinente ao tema, mas pouco desenvolvido na explicação, pode impactar a nota da competência 3, que trata da argumentação. Rapidamente, gente, verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Um repertório pertinente, mas pouco desenvolvido, pode impactar a nota da C3, que a gente está falando aqui de competência 2, né? Ou seja, abordagem do tema, repertório e estrutura. Mas a competência 3 analisa a argumentação, projeto de texto, desenvolvimento, certo? Se eu desenvolver pouco, né? A explicação desse repertório, pode ser que comprometa a minha argumentação? Perfeito, galera. Isabel, Eduardo, verdadeiro, certo? Verdadeiro. É exatamente isso que eu acho que o Eduardo comentou lá no início da live, né? Que eu disse que ia falar, certo? Via de regra, o repertório era analisado antes, né? Quando eu digo antes, assim, 2000 até 2023. O repertório era analisado no âmbito da competência 2, né? Esse arrastado de penalidade, né? O que é o arrastado de penalidade? Desenvolver o repertório tão pouco que a ideia não ficou nem compreensível. É lógico que vai impactar, na competência 3, que é a argumentação propriamente dita, certo? Porque se você desenvolveu pouco, como é que vai costurar? Né? Como é que vai fazer essa articulação? Então, o repertório ganha mais importância em função disso. Em função de quê? Ele pode impactar essas duas competências. Você pode perder pontos, às vezes até 100 pontos valiosos, porque desenvolveu pouco repertório, certo? Então, verdadeiro. Repertório bom é repertório que você, primeiro, né? Para mim, isso é inegociável, conhecer o repertório. Segundo, colocar na quantidade correta, sem precisar resenhar demais. Terceiro, articular bem, tá? Isso vai te ajudar na 2, na 3, até às vezes na 4, certo? Quando você articula linguisticamente esse repertório de forma correta. Quarta assertiva. Gente, vocês estão gabaritando aqui. Quarta, uma redação com 3 repertórios socioculturais bem desenvolvidos tende a obter melhor desempenho na competência 2 do que uma redação com apenas um repertório igualmente bem convocado. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? 3 repertórios bem desenvolvidos tende a obter melhor desempenho do que uma que trouxe apenas um, né? Conhecia apenas um, fez, né, a costura bonitinha, aquela questão, né? Verdadeiro ou falso? A quarta. Ixi, aqui tá tendo divergência. Tem gente dizendo verdadeiro, tem gente dizendo falso. Ou eu li adiante, não sei, né? Gente, é falso, certo? Isso, exatamente, é falso. Alguém colocou verdadeiro de novo. É o que eu falei, né? Isso aqui realmente eu falei antes. Se você consegue, já na introdução, matar essa ideia da pertinência, da produtividade e da legitimidade, pronto. A competência 2 está resolvida, certo? Não estou dizendo, não estou afirmando, escutem e entendam, que você só precisa trazer um repertório, não, certo? Porque as redações que trazem uma nota 900 mais, normalmente elas trazem mais de um repertório, ok? Então, assim, não tem isso em lugar nenhum, tá? Não tem no manual do candidato, na cartilha do participante, não tem no material, não tem. Mas é um negócio que ficou, assim, pacificado e convencionado de todas as maneiras, novos avaliadores, os candidatos, os professores, os cursinhos, tudo, de que redação boa é redação que tem mais de um repertório, certo? Então, assim,
Se eu coloquei um, eu já ganho a nota máxima. Mas existem outras competências a serem analisadas. Se você colocar outro repertório, né? É lógico que essa redação, supostamente, né? Eu não concordo muito, não, mas supostamente fica mais rica. Mas não existe essa relação, não, certo? Então, a quarta aí é falsa. Muito bem. Isso, Isabel, retificou. Ok? Vamos para a quinta assertiva: mitos e verdades. Informações e dados falsos usados como repertório, ainda que pareçam coerentes, podem comprometer a avaliação da argumentação. Certo? Vamos lá. Informações e dados falsos, verdadeiro ou falso? Ainda que pareçam coerentes, podem comprometer a avaliação da argumentação. O que acontece bastante, né? Muitos estudantes perguntam, é assim: eu quero utilizar tal repertório, mas eu não sei direito, né, a ideia, ou o nome do filme, ou o filósofo, e aí eu vou dar aquela falseada, né? Eu vou dar aquela. Eu não sei nem o que eu vou falar aqui, né? Porque eu não gosto de falar palavras negativas com relação a isso. Mas, gente, veja. Tudo bem que você não é um candidato, né? O seu nome não vai ser exposto, né, para ninguém, tá? A menos que depois você tire 1.000 e sua redação vá lá para o G1 do Globo.com, né? E aí é um contexto positivo. Mas veja, a gente fala tanto a respeito de idoneidade, de coerência, de honestidade. Então, assim, não recomendo que vocês utilizem nem informação, nem repertório falso, nem troque, nem invente filme, invente série, certo? Porque isso, com certeza, isso é visto, né? Lógico, não dá pra gente, na hora que está o avaliador, na hora que está avaliando, e conferir se você falou o correto ou não. Mas isso fica latente quando se lê um texto, principalmente para quem tem experiência na leitura desses textos. Então, não façam, isso é verdadeiro, pronto. Tá? Ainda que pareçam coerentes. E quando eu digo ainda que pareçam coerentes, porque tem gente que faz isso muito bem, esse falseamento, né? E faz aquela coisa linda como se fosse, mas não existe. Não existe a teoria, não existe o sociólogo, não existe o filósofo. Às vezes até existe, mas a teoria não é aquela, tá? Isso compromete. Principalmente porque a maior parte dos repertórios, eles já são previamente conhecidos, porque a galera já leu muito texto. Né? E aí você traz esse dado falso, essa informação, e aí isso vai comprometer certamente, tá? Não façam. Sexto, o uso do repertório na conclusão é inadequado quando introduz novos aspectos à discussão construída no desenvolvimento. Verdadeiro ou falso? O uso do repertório na conclusão. Eu tenho visto bastante os candidatos colocarem repertório na conclusão, certo? Professora, mas existe aquele repertório que é a retomada, lá no efeito final do repertório que eu coloquei lá na introdução, né? Isso é um repertório, eu uso repertório na conclusão, isso é inadequado, né? A Cláudia perguntou, se eu coloco Ministério da Saúde, Ministério da Fazenda, eu estou errado? É porque Ministério da Saúde e da Fazenda não é um repertório, né? É um agente da intervenção, certo? O repertório que a gente diz aqui é o Cláudio, né? É só a informação legitimada nas áreas do conhecimento. Isso aqui é uma entidade, um órgão que é utilizado como agente, certo? Pronto, gente, exatamente, é verdadeiro, ok, Eduardo? Se você traz novos repertórios na introdução, na conclusão, novos aspectos, isso não vai dar certo. Por quê? Porque quando entram novos aspectos, você não vai ter mais espaço para desenvolver aquilo. E a conclusão também não é a parte do texto em que você precisa desenvolver argumentos. A argumentação é no D2 no parágrafo 2 e no parágrafo 3, certo? Então, não é adequado trazer novos repertórios para essa conclusão, ok? A gente já está quase se encaminhando para o final, viu, pessoal? Vocês respondam rápido. Referências amplamente utilizadas, como a Constituição Federal e o IBGE, são enquadradas como repertório de bolso e, portanto, devem ser evitadas. Eu cheguei na polêmica, eu cheguei assim no arco narrativo, o ponto mais alto da discussão, né? Tem muita gente por aí no Instagram, no TikTok, em vários outros lugares dizendo assim, não pode mais utilizar a Constituição, né? O IBGE não, pode não, porque isso é repertório de bolso. Verdadeiro ou falso, pessoal? Isso, Eduardo, só para resolver o que foi destacado antes, exatamente. A conclusão é só para isso, certo? Eita, ninguém respondeu, tá todo mundo com medo de responder. Gente, é falso, certo? A nossa Carta Magna, a nossa Constituição Federal, é o documento que tem todos os temas de redação do Enem, ok? É falso, eu posso utilizar. O que eu não posso fazer?
é trazer só o artigo 5º, que, assim, pelo menos particularmente, né, é super raso quando você traz o artigo 5º, porque tem um monte ali de direitos relacionados, e aí o que é tudo, na verdade, não é nada, e não faz a costura correta, não faz a articulação. Tá? A Constituição virou esse bicho-papão das pessoas dizer que não pode utilizar, porque as pessoas utilizavam de forma inadequada, desarticulada, sem pertinência. Né? Por quê? Porque todo mundo conhece, e outra, as pessoas não conhecem a Constituição, as pessoas decoram partes específicas. Né? E outra, é humanamente impossível alguém conhecer a Constituição ipsiliter, de cabo a rabo, não dá, certo? Mas assim, vou utilizar a Constituição? Que parte eu vou utilizar? Dá certo falar sobre contextualizar utilizando esse documento? Coloque. O IBGE é do mesmo jeito. O IBGE é porque traz os dados, né? Não é que são enquadradas, não. O repertório de bolso, pessoal, ele não é. Ele está. Certo? Não sei se vocês entenderam aqui. O repertório, ele não é a categoria lista de repertório de bolso. Ele está repertório de bolso quando você não faz articulação. Certo? Ok? Então, a Constituição está liberada desde que você faça articulação. Para finalizar, referências presentes no caderno de provas ou nos textos motivadores podem ser parafraseadas para funcionar como repertório produtivo. E aí, tem uma coisa lá na prova de humanas, massa, legal, que eu acho que dá certinho aqui para eu trazer como repertório no meu desenvolvimento. E aí, eu posso trazer isso e posso parafrasear para ser repertório produtivo? Sim ou não? Verdadeiro ou falso? Pararam de responder, viu? Vocês estão cansados, né? Oi, rapaz. Podem sim, é verdadeiro, tá? Eu posso utilizar. Agora, o que eu não posso fazer? Já falei várias vezes e repito: copiar, tá? E outra, não recomendo que seja a única referência, porque se for a única referência, é óbvio que não é uma referência que você, candidato, trouxe, ok? Eu não estou dizendo aqui, ó, veja que eu não. Essas questões de verdadeiro e falso, né, são capciosas, porque eu não falei que era a única referência. Pode ser uma das referências. Utilizada de forma produtiva, bem articulada, pode utilizar, certo? Isso vai impactar na nota da argumentação? Vai positivamente, se você utilizar de modo produtivo, tá? Mas se você utilizar de modo improdutivo, não adianta não, certo? Então, pode sim as referências de modo produtivo, desde que não seja a única. Tu não gabaritou, Eduardo, meu mundo caiu, porque eu estava esperando e você gabaritasse, certo? Mas é só porque realmente dá aquela duvidazinha, porque eu não falei que era a única referência, certo? Então, pessoal, espero que esses mitos, é só caetanear, é? Eu espero que esses mitos tenham sido desmistificados, né? Porque é muita ideia falaciosa em torno dessa questão do repertório, ok? Para encerrar, eu queria, assim, eu fico um pouco receosa de trazer essas sugestões para treinamento, porque para que vocês não entendam como se seja uma coisa estanque. Eu vou pegar aqui o tema e vou pesquisar um monte de coisa e vou colocar, tá? Essa sugestão de treinamento de mapa de repertório, o que é? Eu estou aqui assistindo a uma aula, uma live de geografia, de história, de sociologia, de filosofia, e acho que se liga a tema X. Não precisa nem ser essa preciosidade aí que tá, não, né? Que isso aí foi coisa que eu pedi para fazerem para mim. Aí você coloca o tema, coloca o repertório da geografia e desenvolve, certo? Por quê? Porque isso vai fazer com que você alargue as suas percepções, as suas possibilidades, e aí você coloca o tema ali no meio, alusão histórica a respeito desse tema, dados estatísticos, neste momento. Isso é para ser utilizado neste momento de prática. E de preferência agora, pessoal, porque se for uma semana do Enem, não adianta nada, não. Certo? Tem que ser agora, nesse momento anterior. Alusão filosófica, alusão sociológica, comparações, alusão artística, fatos de conhecimento público, obviamente, acompanhados de fonte. E aí vocês façam esses mapinhas, porque eu acho que dá bom, certo? Para a gente ir se acostumando com essa ideia do que é repertório. Ok, pessoal? Beleza? Eu ficava pensando assim, ficava vendo, pronto. E é assim, o movimento é esse. A matriz de referência diz isso, certo? Que a competência e a habilidade, ela não pode ser vista de forma estanque. Eu vou sentar aqui para assistir uma aula de geografia, é só geografia. Não, é geografia, é filosofia, é tudo. É sociologia, é redação, é tudo, certo? O repertório produtivo, para encerrar, ele nasce da leitura atenta e do estudo ativo. Ler,
assistir às aulas, refletir criticamente, amplia referências e fortalece argumentos consistentes, pertinentes e bem articulados na redação. Redação boa não é para quem fica só treinando, é para quem estuda ativamente, para quem faz leituras atentas, análises sociais, aprofunda os seus pensamentos, reflete. Aula de redação é para te dar um empurrão, não é para te fazer aprender a escrever, certo? Eu espero que isso tenha ficado muito claro, esteja, né, tenha ao longo das nossas lives ficado claro, porque de fato vocês precisam se lançar os desafios. Ok, meus queridos, quero agradecer a todos, a todas, tá, pela valiosa companhia aqui nessa live de hoje, ok, gente? Agradeço demais a vocês, continuem, façam a lista de questões, recadinho, tá? Afinal, a lista de questões só está disponível até amanhã, 9 de maio, para quem está inscrito. A lista de questões de que eu falo é a que vocês devem responder lá na plataforma, certo? Um abraço, até a próxima live, né? Vamos praticar, se Deus quiser vai dar tudo certo e tudo 900 mais, tá? Um abração, gente. Obrigada, Elucidativo. Muito bem. Um abraço. Se precisarem, voltem à live para tirarem dúvidas a respeito de repertório, ok? Abração. Até a próxima live, pessoal.